Hoje, no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito de comportamento de jovens que estão em processo de entrar no mercado de trabalho. Na verdade, há toda uma grande expectativa que repousa não só sobre esses jovens, quanto no seu entorno familiar. E é interessante saber os trabalhos que se desenvolvem do ponto de vista da identificação comportamental desses jovens. Para isso, a gente se vale de um trabalho e da presença do professor Moisés Balaciano. Ele é estatístico, ele tem uma formação em psicologia quantitativa e conduz pesquisas, das quais a mais reconhecida é a que identifica as melhores cidades, capitais brasileiras para se trabalhar, publicada, feita para uma grande publicação nacional. É com o professor Moisés que a gente conversa agora. Professor, só quero resgatar, porque eu esqueci, a pesquisa é feita para que revista? Eu não falei grande publicação por ser proibido, não, é que eu não lembrei. Não, a revista das melhores cidades é para a revista Você S.A. Você S.A. Todo mês de julho. Você S.A. Melhores cidades para trabalhar. Fazer carreira. Para fazer carreira. Isso. Significa a mesma coisa que a melhor cidade para viver? Não. Não necessariamente, né? Não, absolutamente não. Moisés, então, apesar de professor dos seus títulos, vou te tratar porque você é mais jovem. Claro. Como é que a que perfis chegamos com essa pesquisa que você empreende, né? É quase um processo, uma pesquisa em curso, né? Ela é uma pesquisa longitudinal. Nós começamos há quase 5 anos atrás, em 2006, 5 anos atrás, e começamos com 2 grupos focais para identificar exatamente algumas características próprias dessa rapaziada que nós chamamos de jovens da geração Y. E quais são as características mais importantes e como essas características vão impactar no mercado de trabalho. Essas características, capacidade de inovar, capacidade de você cooperar, de competir, e, por exemplo, liderança, como é que você lida com liderança. Outra característica que surgiu foi a questão de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quais são essas características dominantes dessa rapaziada e como é que essas características podem ser carreadas nas organizações para que essas organizações possam ter um sucesso? Fatores positivos, vamos identificar isso como fatores positivos. Mas antes, vamos resgatar algo aí. Vamos lá. Porque nós estamos na televisão aberta, quando o pessoal tem uma leitura mais específica, ele identifica, ele está mais familiarizado com certas expressões. O que é geração Y? Não existe, na verdade, uma aceitação universal. Quer dizer, nem todo mundo diz, olha, são as pessoas que nasceram no ano tal, a partir do ano tal. Existe aí uma faixa de anos. Eu diria o seguinte, as pessoas que nasceram entre 1980 e 1985 já podem ser consideradas pessoas da geração Y. Então, de lá para cá, essas pessoas já estão com 20 e poucos anos, e já estão entrando no mercado de trabalho, não é isso? E, de certa forma, modificando esse mercado de trabalho. Então, o que é a geração Y? A geração Y é a geração que vem depois da geração X, que sucedeu a nossa geração. Aos baby boomers. Aos baby boomers. Mas veja bem, então ela é caracteristicamente, o surgimento dela coincide com a massificação do computador, né? Sim, essa é a geração, é a primeira geração que surge já com a nossa tecnologia implantada. A geração... Para elas, o computador sempre existiu. Não, sim, claro, já nasceu com o mouse na mão, a gente diz, né? Quer dizer, porque a geração anterior, a geração da X, ela nasce quando a gente tinha uma grande barreira tecnológica dos anos 80, não sei se você lembra. A reserva de mercado. Era impossível você importar tecnologia naquela época. O que nos levou atraso de algumas décadas. Atraso tecnológico de décadas, exatamente. Não é isso? No escuro. Enquanto isso, a Coreia se desenvolvia, o Japão se desenvolvia e a gente parado. Mas, enfim, essa geração Y não. Ela já nasce com a tecnologia em pleno vapor. Então, elas não têm tanta aversão à tecnologia como tem as gerações anteriores, que é a tecnofobia. Não, isso não existe. Tá? Até mesmo porque eles aprendem fazendo, não leem manual. Essa é uma das características interessantes dessa geração. Essa rapaziada não lê manual de nenhum produto. Fuçando. Teclando, tentando, errando, acertando e aprendendo com acertos e erros. Agora, essa conexão com a tecnologia, essa imbricação, essa coisa congênita, os faz também ser naturalmente vanguardistas, plugados, inovadores, inovadores, né? Inovadores, sim. Se tiver um jeito de fazer diferente, certamente vão tentar fazer diferente. Aí eu faço o seguinte, vamos distinguir, não é isso? Quer dizer, os homens mais do que as mulheres. Quando eu faço um corte e comparo essa geração por gênero, por sexo, feminino e masculino, a capacidade de inovar ela é muito mais presente para os meninos do que para as meninas.
As meninas são mais conservadoras. Tá? Não que elas não tenham essa capacidade, tem, mas não aparece tanto quanto para os meninos. São mais inquietos, digamos assim. Os meninos são. São mais inquietos. São mais inquietos. E essa questão de fazer várias coisas simultaneamente? Isso é uma coisa. Isso tem coisas positivas e coisas negativas. Perde um pouco de foco, naturalmente. Totalmente. Né? Totalmente. Quer dizer, a coisa positiva é que você hoje no mercado de trabalho, isso é uma coisa importante, porque hoje em dia as pessoas têm que estar preparadas para fazer de tudo um pouco. Polivalentes. Polivalentes. Você tem que ser um polivalente. Os cargos são amplos, então você tem que fazer de tudo um pouco. Agora, tem certas profissões que isso daqui não é bom, porque quem faz de tudo um pouco não faz nada focado. Não verticaliza, né? Não tem. Amplia, mas não aprofunda. Não aprofunda, Então, isso, para algumas profissões, pode ser um problema, porque falta foco. Mas isso é independente também do gênero? Não, isso independentemente do gênero. Isso independente. Para os dois gêneros, da mesma forma. Entendi. Multitarefa. A gente fala que são pessoas multitarefa. Que são aquelas pessoas que, por exemplo, elas estão em casa, estão vendo televisão, estão mexendo no computador, estão ouvindo música, estão jogando e ao mesmo tempo que jogam, elas estão no MSN, no Facebook, se relacionando, tudo ao mesmo tempo. É uma esquizofrenia, uma coisa maluca, né? Esquizofrenia brava. Para nós. Para nós. Para eles é a coisa mais normal do mundo. Né? Nós estamos em 9 minutos hoje com Moisés Balaciano, professor, pesquisador, estatístico e psicólogo. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor e estatístico Moisés Balaciano. Moisés, nós estamos falando aqui a respeito dessa pesquisa que você conduz com relação à inserção no mercado de trabalho dos jovens, nessa faixa de 18 a 25 anos, né? Já na fase conclusiva da academia, da graduação acadêmica. Né? E você identificar uma série de fatores aí, características comportamentais, essencialmente, né? Essencialmente. Isso, e também como é que os jogos eletrônicos podem ou devem estar influenciando atitudes e comportamentos dessa rapaziada. Essa vai ser a pergunta essencial. Como eles estão influenciando? Eles estão levando a vida como um grande game? Existe um paradigma aí que existe na literatura que diz exatamente isso. As pessoas que jogam jogos eletrônicos hoje, elas têm esse modelo, quer dizer, a vida é um jogo. E como um jogo, quando tudo dá errado no jogo, o que você faz? Quando você morre no jogo, você aperta o botão e recomeça. Então, eles levam para a sua vida exatamente essa capacidade, que se eles erram, não tem problema, recomeça. É esse negócio do tentativa e erro, não é isso? Isso é uma coisa bacana, porque isso, em princípio, seria legal, porque tira o medo, a aversão, a risco. E menos traumático. Isso, é menos traumático. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um problema sério, que é a questão da repercussão dos erros. Quando você vai para as empresas, tem certos erros que são cruciais. Quando você minimiza o seu erro, ou o seu medo de errar, você está mais exposto ao erro. E você não administra isso de uma forma adequada. Então, se você errar, você recomeça, tem certas horas que não dá para recomeçar. Errou, você está na rua. Percebe? Então, tem certos limites que as pessoas vão ter que aprender na vida. A vida que vai ensinar. Agora, o que são os fatores essencialmente motivacionais desse jovem no mercado de trabalho? É a remuneração? É a perspectiva de crescimento? É o espírito de grupo? Essa pesquisa está hoje na segunda fase. E nessa segunda fase, nós estamos identificando algumas características com relação a isso. Eu, inicialmente, pensava que o que movia essas pessoas era a remuneração. Porque quando você pergunta para uma pessoa hoje o que ela vai fazer, ela vai querer saber o que está dando mais dinheiro na praça. Mas quando elas estão se formando ou entrando no mercado de trabalho, isso muda um pouco. Principalmente aquelas que já estão no mercado de trabalho. Essas pessoas, ao invés de verem na remuneração o seu fator mais importante de atração, estão vendo no quê? Na capacidade de aprendizado. Aprender para eles é muito mais importante porque aprender os mantém no mercado de trabalho, competitivos. Se você começa a fazer a mesma coisa durante muito tempo, você não aprende nada, você estaciona. E a fila anda, a fila não para. E se você para de fazer coisas, aprende a fazer coisas, a fila anda e você vai ficando para trás. Então você vê hoje no mercado de trabalho uma rotatividade muito grande de pessoas entre empresas. Por quê? Porque elas sentem que quando acaba a capacidade de aprendizado, elas saem e vão aprender em outra empresa. Outro fator que é importante para você manter as pessoas nos seus trabalhos é
o reconhecimento profissional, o feedback positivo, a perspectiva de você fazer a carreira naquela empresa, isso também surge como uma coisa importante para eles. Eles querem fazer carreira sim, mas desde que eles continuem aprendendo. Aí eles fazem na mesma empresa. Se a empresa conseguir manter essas pessoas, ensinando para essas pessoas e captando delas o máximo que elas podem obter, vai fazer a felicidade dos dois. E aí o grande valor, na verdade, é criado por gente, né? Assim, gente que gera valor, né? Não tem a menor dúvida. Não tem instalação, não tem... Por isso a gente precisa de gestores competentes. O que é um gestor competente? É aquele que sabe o mix correto, a mistura correta de pessoas diferentes para poder extrair dessas pessoas o máximo possível, complementando conhecimentos. É interessante essa visão do conhecimento como a primeira remuneração, né? No fundo é uma sabedoria, né? Eu acho que sim. No fundo é uma sabedoria. Mostra que você não está pensando no curto prazo. Exatamente. Você está pensando no longo prazo. Exatamente. Agora, como lidam com paradigmas, normas e regras? Esse pessoal, ele responde bem e precisa de regras, porque nem sempre eles trazem de casa os limites da vida. Isso é uma característica própria dessa geração. Quer dizer, aqueles limites que você recebeu, que eu recebi, não sei o quê, eles foram baixando o teto. Quer dizer, na verdade não foram baixando, foram aumentando porque foram deixando de existir. Exatamente. Tá certo? Então, quer dizer, quando ele entra no mercado de trabalho, ele pensa que o mercado de trabalho é uma extensão da casa deles e não é. O mercado de trabalho tem suas regras próprias e tem que ser atendidas. É o primeiro contato deles, depois da faculdade, com regras pré-estabelecidas. E eles precisam dessas regras, porque essas regras é que vai norteá-los. Tá certo? Então, eles são... se eles pegam, por exemplo, chefes que são inteligentes e são carismáticos, motivadores, eles estão feitos, porque eles vão ser direcionados. Caso contrário, eles ficam perdidos. Por isso que algumas empresas, e isso a gente vê com muita frequência, vão buscar pessoas com mais idade, de outras gerações passadas, para poder servir de mentores para essa rapaziada nas empresas. Eles é que vão direcionar os jovens. Porque com a experiência, ele junta a experiência com a capacidade de trabalho, com a nova visão. Então, com esse entrosamento, a empresa ganha. Agora, Moisés, e comportamentalmente, eles são mais individualistas ou gregários, com maior senso de pertencimento, de grupo, essa coisa? Como é que é isso? Olha, eu não vejo esse pessoal como individualista, e na minha pesquisa isso está muito claro. Quer dizer, eu não posso chamar de individualista uma pessoa que se relaciona com 10 outras ao mesmo tempo. Nós temos que redefinir esse conceito de individualismo e coletivismo. Sim. Porque ele está defasado com relação à nova geração. Uma pessoa que está se relacionando com 10, uma pessoa que está no Facebook hoje, que se relaciona com 10, 100 pessoas, não é isso? Ela não pode ser chamada de individualista. Ela não pode ser chamada de individualista porque ela está utilizando o instrumento tecnológico para marcar encontros, não é isso? Para fazer coisas juntas. O fato de você não estar presente no lugar não significa que você não esteja interagindo com as outras pessoas. O espaço físico deixou de ser o locus, tá certo? Hoje você tem um espaço virtual. E as pessoas usam isso de uma forma muito intensa. Eu não os vejo como individualistas, eu os vejo como extremamente coletivistas. Tanto assim que o que está acontecendo no mundo inteiro é o resultado de movimentos resultantes de quê? Das mídias sociais. Então, existe uma socialização por meio de novas mídias. As redes neurais. Redes neurais Muito grato, Moisés, de novo pela sua presença aqui, a contribuição que as suas pesquisas dão para o nosso conhecimento mais coletivo. Grato pela sua presença. Um prazer estar aqui. Em 9 minutos a gente contou com a presença do professor, estatístico, psicólogo Moisés Balaciano. Até já.